Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: é preciso coragem para amar e perdoar, deixar os traumas do passado e nascer de novo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Não existe uma batalha que ela não é vencida através da luta. Não existe uma vida que nós conquistamos que a outra vida ela não é deixada de lado. Mas o que é a coragem? A coragem é o contrário do medo. Enquanto o medo nos paralisa, a coragem nos faz seguir em frente. E às vezes nós vamos ter que passar por coisas que nós não gostaríamos. Talvez essas coisas elas estejam nos nossos pensamentos o tempo todo. Não é fácil perdoar uma traição, não é fácil compreender quando alguém nos engana ou quando nós caímos num golpe. Não é fácil quando nós simplesmente nos sentimos sem saída, sem sustento, sem ninguém para nos ajudar, sem nada. Mas será que nós teríamos outra alternativa ou outra escolha? Enquanto nós vivemos uma vida onde nós simplesmente apagamos os incêndios, talvez fica difícil viver sem ver o fogo. Então nós precisamos cada vez mais nos debruçar na palavra de Deus, porque a palavra ela traz novos ensinamentos e a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela remove um véu do nosso olho. E esse véu é tudo aquilo que nos impede de ver tantas bênçãos que já estão na nossa vida. É esse véu que impede de sentir a paz, que simplesmente nós damos voz ao desespero e que ainda assim, através disso tudo, a gente continua acreditando em coisas que não existem. Então, para que eu possa amar verdadeiramente, eu preciso perdoar. Mas aonde está essa coragem? A coragem ela começa todas as vezes que ao invés de resolver do meu jeito, eu tento buscar alento em Deus. Mas não naquele Deus da igreja que eu chego lá e peço para alguém fazer uma oração como se simplesmente fosse um passe de mágica. Talvez se você estiver endemoniado e precisar expulsar um demônio, é exatamente isso que você precisa. Mas tem certas coisas que para que nós possamos conquistar, é preciso obedecer ao Senhor. E não vai ser simplesmente numa oração. Tanto que os discípulos eles questionam por que eles não tinham conseguido expulsar um demônio. E Jesus diz, olha, porque certos demônios, certas castas só saem com jejum e oração. Então, talvez a oração nesse tipo de instrumento, certamente que ela vale a pena. Agora, no tanto mais da nossa vida, é preciso uma vida de comunhão diária com o Senhor. E não apenas de momentos de espiritualidade, quando os teus sentimentos já não suportam mais. Se a gente vê também e fala um pouco sobre o jejum ele era uma ferramenta de arrependimento. Sempre que o povo ele estava arrependido de alguma coisa, ou que eles tinham entendido o tamanho do pecado que eles cometeram, eles tinham o costume de rasgar as roupas, jogar terra na cabeça e fazer jejum. Só que diferente de hoje, antigamente eles não tinham essa facilidade que nós temos de encontrar alimento. Eles tinham que plantar, eles tinham que cuidar, eles tinham que colher, eles tinham que matar os animais, eles tinham que buscar água, eles não tinham esse tipo de comodidade. Então quando a gente fala em jejuar, em ficar sem fazer nada, certamente que eles parariam tudo o que eles estavam fazendo para focar apenas a atenção em Deus, porque na maior parte do tempo eles estavam apenas sobrevivendo, buscando os seus alimentos. E é justamente isso, quando eles dependem 100% do Senhor, que nós possamos ver que Deus ele está na nossa vida. E ainda assim acontece mais uma outra coisa, o nosso corpo ele começa a ficar mais fraco. Então, de alguma forma, isso também ajuda para que o espírito sobressaia
sobre a carne. Se a gente vai lá em 2 Timóteo 1, versículo 7, a palavra do Senhor ela diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Nota que quando a nossa vida espiritualmente ela começa a ser fortalecida, que nós começamos a alimentar o nosso espírito através da palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. E quando nós alimentamos o nosso espírito, nós deixamos de ser covardes. De novo, covardia, coragem, covardia, medo, fugir, evitar, não acreditar, pessimismo. Então nós temos uma certeza, a fé é a certeza das coisas que não se vê. Coragem é a certeza que ainda que você morra lutando, você morreu dentro do teu propósito. E é por isso que a gente encontra tantos mártires, por isso que a gente vê que os apóstolos, e assim como Jesus, eles foram até as últimas consequências das coisas que eles acreditavam. Não é à toa e não é aleatório nada dessas coisas, porque o que nós acreditamos está além dessa vida. E todos nós sabemos que um dia vamos morrer, mas não vamos morrer como covarde. Nós não temos medo da morte. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quem venceu a morte? Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu todos os grilhões da morte. Então nós não temos medo, nós temos coragem. E esse Espírito que está em nós hoje, ele nos dá poder. Mas que poder é esse? Se a gente vai lá no filme do Homem-Aranha, fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Deus, ele está entregando a sua vida nas tuas mãos. Nem sempre nós temos o discernimento disso, porque às vezes nós temos uma vida, mas não temos condição de sair de dentro de uma cama. Nós temos uma família, mas não conseguimos viver ao lado dessas pessoas. Nós temos um trabalho, mas não suportamos mais ficar dentro daquele ambiente. Nós temos todas as coisas, mas nenhuma delas tem mais valor. E é o poder justamente disso, de desfrutar, de agradecer, de poder usufruir de todas essas coisas sem nenhum peso na consciência, sem fazer mal para ninguém, sem pisar na cabeça de ninguém, sem precisar ser egoísta, sem precisar ter ciúme, sem precisar ter nada. É o poder de você ter uma vida e essa vida ela ser sua. Apesar de você ser um servo do Senhor, obedecer tudo aquilo que Ele coloca dentro do teu coração, você é a pessoa mais livre do universo, porque você sente paz. E através dessa paz, o que o Espírito dá? Amor. Amor. Não tem mais dependência emocional, já não fica mendigando. Ai, não mandou mensagem. Ai, não me disse te amo. Ai, porque nunca ouvi não sei o quê. Ai, porque não sei... Não é mais... Não. Isso é coisa... Muito pouco. Muito pouco. Depois que a gente sente o primeiro amor de Deus, a gente não aceita mais migalhas. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, acabou. Acabou, eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sinto amor, porque o próprio Deus está em mim. E aí vem a cereja do bolo, o equilíbrio. Quantas vezes nós simplesmente não saímos do cabo porque alguém fala alguma coisa ou acontece alguma coisa? Quer um exemplo bem bobo e banal? Cai a torre do seu celular, tenta abrir um aplicativo que não abre, tenta fazer alguma coisa que simplesmente você sempre faz e não dá certo, ou alguém diz alguma coisa que você não quer, que te gatilhe alguma coisa. Pronto, despertou o diabo. Mas diferente disso, Deus ele nos dá sabedoria. Então nós conseguimos conviver com todas as pessoas, porque nós conhecemos as ciladas do mal. Já caímos demais nelas. Então nós começamos com esse equilíbrio, com esse autocontrole e com esse poder de cuidar da nossa vida a fazer coisas que antes nós não fazíamos. Antigamente tudo que falava a gente achava que tinha que reagir, porque senão a gente estava perdendo espaço.
o mal ele não tem espaço nenhum. Não adianta a gente achar que ele vai poder fazer alguma coisa, porque no final o bem ele sempre vence. E eu não vou sujar as minhas mãos. Nós sabemos que a nossa justiça ela vai vir do Senhor. Então quando eu perdoo, ou quando eu faço exatamente aquilo que Deus ensina, eu não tenho necessidade de ir além de mais nada, porque o próprio Deus já é o suficiente para todas as coisas. E se nós confiamos nas coisas que Ele pode fazer, também nós confiaremos na sua justiça. E aí vem o fim da frase, né? Que é preciso seguir em frente, que é preciso deixar o passado, superar os traumas e nascer de novo. Mas como que nós podemos nascer de novo? De onde vem esse conceito de nascer de novo? Jesus nos ensina, lá em João 3, versículos 5 e 7. A palavra do Senhor ela diz assim: respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreendam pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que a carne por si só, ela não tem poder. A carne por si só, ela não tem equilíbrio. A carne por si só, ela é covarde. E a carne por si só não tem amor. E para que eu tenha todas essas coisas, eu preciso nascer de novo. E é um renascimento no Espírito. É um renascimento que existe quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando nós nos batizamos nas águas. Fiquei muito feliz e fico muito feliz sempre que as pessoas elas dividem o testemunho delas de que estão caminhando com Cristo, que decidiram se batizar, que decidiram entregar sua vida, quando elas relatam os sentimentos, que têm sentido paz, que têm sentido sede de Deus, que têm visto as suas vidas transformadas. Isso anima a gente, mas anima de um tanto. Sabe por quê? Porque tudo que a gente diz é a verdade. E olha o que Jesus diz: digo a verdade, eu digo. E se você está sentindo essas coisas, você sabe o que está acontecendo na sua vida? Você está entrando no reino de Deus. Porque Jesus ele disse, ninguém pode entrar, ninguém pode entrar, ninguém pode entrar, se não nascer da água e do Espírito. Então nós estamos renascendo em Cristo, nós estamos entrando nesse reino. No tempo certo você também vai sentir, quando você sentir que entregou realmente a sua vida ao Senhor, você vai se batizar. Mas isso tem que ser uma decisão para o resto da vida. Não é aquela coisa emocionada, ai, se a minha família voltar, ai, se eu conseguir o emprego. Não é vida nessa vida, nós estamos pensando em eternidade. Então o batismo, ele é algo sério. É algo sério. E não necessariamente você precisa se batizar e morrer dentro daquela igreja. Não é esse o nosso intuito, mas se batizem, se batizem. Eu fui batizado, tanto quanto criança consagrado ao Senhor, também fui batizado adulto, quando eu já tive entendimento do que era, porque quando eu era criança eu não entendia nada. Por que Jesus ele foi batizado adulto? Por que ele foi lá para João Batista e falou, você vai me batizar, você vai me batizar, eu entendo o que está acontecendo aqui. Por que João Batista pregava arrependam-se? Será que uma criança de 2 anos iria se arrepender do quê? De ter nascido? Então nota que às vezes a gente busca soluções que não é a solução que está na palavra. E eu também acho que se você sentir que aquela igreja ela te faz bem, amém. Amém. Se você sentir que na tua casa, lendo a palavra, amando, entregando, compartilhando e vivendo o evangelho, amém também. Não existia um único jeito, cada apóstolo, cada discípulo, cada pessoa, cada pregador, cada um teve a sua própria história. Pessoas que tentam converter ou resumir tudo à igreja, tentam menosprezar a imagem de Cristo. E eu muito pelo contrário, eu o tempo todo, eu tento fazer que a palavra de Deus seja o nosso guia e que Jesus seja o nosso Senhor. O tempo todo.
E quando as pessoas colocam exatamente desse jeito na sua vida, exatamente, que nós vemos essa transformação, que nós vemos esse nascer de novo. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreendam, vocês vão ter que nascer de novo. E essa nova vida, esse novo nascimento, ele vai consumir totalmente aquela vida antiga. Então aqueles velhos hábitos, aqueles velhos costumes, aqueles velhos amigos e tudo aquilo daquela velha vida, uma vida que não tinha Deus, como eu posso nascer de novo se eu carrego as mesmas coisas, se eu busco as mesmas coisas, se eu penso nas mesmas coisas e acredito nas mesmas coisas? Então eu não nasci de novo. Nascer de novo é justamente isso. A nossa carne, ela foi crucificada com Cristo, para que a nossa nova vida em Cristo ela seja descoberta. Então nós vivemos agora pela glória de Deus. Nós temos o poder pelo Espírito Santo e é justamente isso que a gente começa a detalhar nos nossos sentimentos. O bem mais precioso que a gente tem é os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos são influenciados pelos nossos pensamentos. Se os teus pensamentos forem ruins, os teus sentimentos vão ser ruins. Se os teus pensamentos forem bons, os teus sentimentos vão ser bons. Quando a gente lê a palavra de Deus, o próprio Deus vem até nós e nos revela. No começo, aquilo tudo ficou oculto, porque enquanto a gente tem dúvida, Deus ele não vai se revelar, porque a fé é a certeza. Você crê que Jesus existe? Eu demorei quase 2 anos para parar de questionar isso. Por isso eu falo para vocês, não é uma simples oração que vai fazer tudo. É o dia a dia, é a busca. Nós vamos cair sim, diversas vezes, mas em todas as vezes nós vamos levantar. Nós vamos já perceber que quando nós erramos, nossos sentimentos já mudam. E opa, pera lá, fiz errado, você me desculpa, você me perdoa? O importante não é o que o outro faz, o importante é o que nós fazemos. É a nossa comunhão com Deus. Eu não tenho que medir a minha vida pelo outro, eu não tenho que medir o meu amor pelo outro, porque o outro não renasceu no Espírito. Eu renasci. Eu sou nova criatura. É a mim que Jesus tem transformado. Eu tenho gastado tempo na palavra de Deus. Eu tenho buscado o Senhor. Eu tenho buscado ser melhor. Eu tenho buscado reparar. É nós. É nós. E é justamente isso que vem transformando e mudando a nossa vida. E para tudo isso é preciso ter coragem. Coragem primeiro para você entregar a sua vida a Jesus, porque de alguma forma no começo eu achava que eu estava perdendo tempo. Porque na minha cabeça eu não podia fazer nada se eu seguisse ao Senhor e todo mundo podia fazer tudo. Essa era a percepção que eu tinha. Mas hoje eu noto que as pessoas elas continuam escravas. Escravas. Elas são obrigadas a fazer aquelas coisas e eu tenho liberdade. Posso deitar às 9 da noite e dormir. Posso ficar na minha casa tranquilo. Posso muitas vezes estar no meio de um problema, sabe? E tô lá, tô de boa. Não é aquilo que define a minha fé. Não é uma batalha que define tudo. Não, batalhas são batalhas. E vai ter a batalha final e eu sei do lado de quem eu tô. Em tudo que acontece existe uma lição. Nós precisamos olhar com humildade. Senão o nosso coração ele fica arrogante. Cara, independente do que está acontecendo na sua vida, Deus é bom. Deus é bom. Talvez você tenha começado a ouvir esse devocional faz pouco tempo e já tenha sentido um amor tão grande que nunca sentiu na tua vida. Louvado seja o Senhor. Eu oro pela tua vida e glorifico tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, como Ele fez na nossa vida. Como Ele fez na nossa vida. Eu estou há 14 anos, nesse caminho, desde que eu me converti. 2 anos questionando, 2 anos sendo como todo mundo faz, acreditando nas mesmas coisas. Mas desde que eu comecei a ler a palavra de Deus diariamente, isso foi em 2018, todos os dias. Desde 2018, todos os dias. Eu noto que não simplesmente os meus sentimentos, eles se tornaram mais equilibrados, mas como eu me sinto mais capaz, como eu sinto que eu não preciso da aprovação de todas as pessoas como eu precisava no passado,
Como eu sinto que a depressão, nossa, essa eu nem consigo mais lembrar que um dia eu tive, de tanto tempo que não faz mais parte da minha vida. Como é ruim se sentir triste, desanimado, como é ruim se sentir atacado. Nossa, isso é péssimo, isso é péssimo. Mas a gente vê que quando a gente renasce no Espírito, a nossa vida inteira, ela se desconstrói para construir uma nova vida. Então não é a tua casa que vai mudar, não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu filho, não é o teu chefe, é você que vai mudar. Você que está mais forte, você que tem coragem, você que enfrenta, você que entrega resultado, você que vai lá e faz acontecer. Às vezes você está aí terceirizando os teus sonhos, achando que alguém precisa te descobrir para que você possa ganhar alguma coisa. Deus já te encontrou. Deus já te encontrou. Talvez você não tenha sabedoria ainda de entender o que você precisa fazer. Mas independente do que você fizer, Deus ele dá um conselho: faça tudo com amor. Porque quando a gente faz com amor, dá certo. Então você não vai mais ficar olhando para trás, não vai mais ficar lambendo as feridas, nem revivendo uma história, e nem vai mais contar essa história. Porque nós temos novas histórias para contar. Histórias da onde Deus te tirou. Quando eu falo que eu tenho depressão, eu já não tenho mais nada. São traumas do passado que já não existem mais. Porque o que é carne é morte. Quando a gente renasce do Espírito, é vida. É preciso coragem para amar e perdoar e deixar os traumas do passado e nascer de novo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor, Ele possa te fazer renascer do Espírito, renascer nas águas, no momento certo. Pensa, você vai se batizar, você vai fazer todas as tuas coisas, não tenha pressa, porque não é o batismo. O batismo, ele significa alguma coisa, senão é você descer numa água e subir de novo, é como se fosse um mergulho, não é isso. As decisões que nós tomamos, elas estão além do nosso comportamento, não é o jejum, não é o batismo, não é a oração, não é nada. Porque todas essas coisas, sem fé, elas não significam nada. E quando a gente tem fé, a gente tem amor. E quando a gente tem amor, nós temos Deus dentro do nosso coração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.